Oi, eu sou o Gabi, tá começando mais um Gabi Explica, onde eu te explico algumas coisas sobre essa nossa sociedade. Ou, pelo menos, eu tento. Hoje, a gente vai falar sobre a febre da harmonização facial. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas comigo acontece que toda vez que eu abro alguma rede social, sempre aparece alguém que fez a tal da harmonização facial. E o que eu vou falar agora é puramente baseado na minha observação e nos meus achismos sobre o assunto. Sabe coisa que você debate assim com seus amigos, numa mesa de bar, quando não existe pandemia? É tipo isso que eu vou falar aqui agora pra vocês. Eu acho que essa tendência tem muito a ver com a questão dos filtros. Porque as pessoas elas se acostumaram a só se ver de filtro. Tem gente que realmente não posta nada sem botar algum tipo de filtro, nem que seja uma gradação leve, mas a pessoa sempre bota. Isso em foto, em vídeo. Aqui mesmo no Gabi Explica, essas imagens que vocês estão vendo, tem uma correção de imagem, tem uma iluminação. Eu não sou assim na vida real. E aí também acontece uma coisa muito louca, que é que depois que a pessoa faz a harmonização facial, ela continua usando os filtros. Então é o filtro da vida real, mais o filtro virtual. E aí, na verdade, o que a pessoa posta não tem nada a ver com o que ela era antes da harmonização facial, nem depois da harmonização facial. E um outro ponto é que, se você reparar, todo mundo fica meio parecido, pelo menos na minha concepção. E aí é uma padronização, de fato, da beleza, né? Do que é considerado belo na sociedade. E as pessoas estão fazendo a harmonização facial cada vez mais novas. Meninas e meninos de 16, 15 anos já estão fazendo algum tipo de procedimento estético que tem a ver com harmonização facial ou preenchimento de lábio, por exemplo, coisas desse tipo. É claro que isso tem tudo a ver com a pressão que as mídias botam, né, que as redes sociais botam na gente, e essa busca incessante pelo corpo perfeito. Eu acho que cada um tem que fazer o que bem entende com o seu próprio corpo, né? Afinal, eu sou um homem trans, eu modifiquei meu corpo inteiro e de uma forma artificial, digamos assim, né? Para eu manter as minhas características físicas, eu tenho que tomar um hormônio, que eu tomo de tempos em tempos. Eu fiz cirurgias para remover a minha mama. Então, eu fiz muitos procedimentos estéticos, entre aspas. Qual que, na minha opinião, é a diferença desse tipo de procedimento que eu fiz, por exemplo, que pessoas trans fazem, para procedimentos estéticos como esse surto de harmonização facial? A gente tem que ter muito cuidado para quando a gente está fazendo um procedimento, um procedimento estético, no caso, a gente não está tentando tapar um vazio com alguma coisa que, na verdade, não é aquilo. Tem muita gente que faz isso em busca da aceitação dos outros e para provar para os outros que ela tá no padrão da sociedade. Todas as modificações que eu fiz com o meu corpo, não foi para os outros, foi para mim. E eu tinha muito certo na cabeça por que eu estava fazendo cada coisa e por que eu queria cada mudança. E o que ela representava. Depois que eu fiz essas mudanças, não deu um tempo e eu precisava fazer outra mudança para suprir uma coisa que de novo ficou vazia. A gente tem que tomar muito cuidado para esses procedimentos estéticos, eles não entrarem num vício. Então você começa com uma harmonização facial, aí depois você passa para uma outra coisinha, aí você mexe aqui, aí você mexe ali, e acaba que todo mês você está mexendo numa coisa diferente. Tudo para suprir uma questão interior sua, que deveria ser tratada de outra forma. E uma outra coisa que eu acho que acontece é que a gente acaba levando esses procedimentos estéticos como uma coisa muito corriqueira, sabe? Sem botar muito peso naquela decisão. Você está mudando o formato do seu rosto. Isso deveria ser uma coisa a se pensar. Por mais que não seja um resultado permanente, a facilidade que você tem de fazer essa modificação pode cair naquele círculo vicioso que eu falei. E quanto mais novo a gente começa a fazer esse tipo de modificação por essa motivação, pior é. Porque isso distrai a gente de cuidar de questões internas nossas, de ir atrás do autoconhecimento, de construir uma saúde mental, de trabalhar uma inteligência emocional. E aí a gente fica condicionado a resolver os nossos problemas de uma forma superficial e que, na verdade, não está atacando a raiz do problema. Isso que eu falei é muito mais difícil na prática. Tem determinadas situações que é difícil da gente entender por que a gente está fazendo aquilo. Se é porque a gente realmente quer ou se é por causa da pressão da sociedade, da família, do colégio. Enfim, são questões muito complexas. Mas que quanto mais cedo a gente consegue resolver essas questões, mais forte a gente se torna e mais consciente de si mesmo a gente se torna.
podendo, eu acho, diminuir muito o nosso estresse, até a nossa qualidade de vida mesmo. Porque a gente vai parar de se preocupar com questões que não merecem tanta atenção assim quanto a gente dá, não merecem esse peso enorme que a gente dá. Eu já contei isso num podcast que a gente gravou na 20 e poucos, inclusive se você quiser escutar os nossos podcasts, eles estão lá no Spotify e para você escutar é de graça. Mas eu fiz cirurgias plásticas antes de eu me entender como homem trans. E eu justamente fiz essas cirurgias porque eu sabia que tinha alguma coisa errada, eu tinha um descontentamento, e pela pressão da sociedade, né, ainda mais quando você é lido como mulher, eu achava que tinha a ver com a minha aparência. Eu achava que se eu mudasse minha aparência, todos os problemas da minha vida iam sumir. E o que aconteceu foi o contrário. Assim que eu fiz as cirurgias plásticas que eu fiz, teve um momento, né, um período que eu achei que estava tudo resolvido, mas conforme o tempo foi passando, a sensação de resolução, ela também foi acabando. E aí eu vi que o problema não tinha nada a ver com essas cirurgias, que eu nem precisava ter feito, mas eu não tinha entendimento na época para descobrir o que realmente estava errado comigo. Talvez, se a harmonização fosse tão popular e tão fácil de fazer, naquela época eu teria feito e eu não teria adiantado nada. Os filtros são uma coisa passageira. De tempos em tempos surge um filtro novo, uma moda nova, um tipo de beleza conceituada mais ideal. E se você ficar sempre atrás disso, desculpa, mas a sua vida vai ser muito cansativa, porque você vai estar sempre atrás de um padrão que na verdade não existe. E quando você chegar nesse padrão, no dia seguinte já vai ser outro. De novo, eu não sou contra qualquer modificação corporal, mas eu acho que a gente tem que ter total consciência de todos os motivos por trás daquela mudança. Esse foi o vídeo de hoje, espero que ele tenha agregado alguma coisa no seu dia e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!